Bom dia. Um dia bonito, né? Bonito assim, aconchegante, cheio de calor humano. Vamos nos reunir os nossos pensamentos, as nossas vibrações, trazer todos os nossos pensamentos para esse ambiente, para esse ponto de luz que a espiritualidade nos oferece, para que possamos unidos em fraternidade, elevar o nosso pensamento aos planos superiores da vida, rogando a Jesus, o nosso Mestre, o nosso Sol, a nossa luz, aos mensageiros amigos, mensageiros da sua palavra, do seu amor entre nós, espíritos amigos, familiares, aqueles que foram designados por Deus, nosso Pai, para acompanhar as nossas vidas. Agradecer as bênçãos que temos recebido, a bênção do lar, do agasalho, do alimento, da saúde relativa que nos permite ir conquistando dia a dia a luz que precisamos para vencer, para acompanhar a nossa vida de espíritos imortais que somos. Que Jesus, o Divino Mestre, o Divino Semeador, possa achar em nossos corações o solo dadivoso, para que as suas sementes cresçam e produzam em nosso benefício, em benefício de todos aqueles que o Pai amoroso e justo colocou em nossas vidas. Que esta paz que nos envolve possa continuar conosco no transcorrer dos nossos dias, para que, revestidos de coragem, de confiança e de fé, possamos prosseguir na nossa jornada, palmilhando dia a dia a estrada da nossa redenção, do nosso aprimoramento, do nosso autoaperfeiçoamento, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, o nosso irmão maior, de Maria, a nossa Mãezinha Santíssima. Que Deus nos abençoe e nos proteja, agora e sempre. O tema que nos foi escolhido para hoje trata da parábola do semeador. E todos nós nos lembramos, mas vamos lembrá-la mais uma vez. Nós a encontramos no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E os três nos descrevem assim da mesma maneira, que em uma manhã Jesus, encontrando-se saindo de casa, como nos diz Mateus, dirigiu-se ao lago e havia muitas pessoas para escutá-lo. Ele então entrou em uma embarcação, sentou-se naquela embarcação ali à beira-mar e na frente daquelas pessoas todas que se ajuntaram para ouvi-lo, ele começou então a lhes falar em parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas surgindo o sol as queimou e secou, porque não tinha raízes. E outra caiu entre espinhos, nasceu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas uma outra caiu em terra boa, deu fruto, um por 100, outro por 60, outro por 30. E quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quanto a essa parábola, mais tarde, na reunião com os discípulos, eles perguntaram a Jesus: por que o Senhor lhes fala por parábolas? E Jesus lhes respondeu que eles tinham a possibilidade de escutar as palavras do reino, as palavras da Boa Nova, mas nem todos possuíam essa capacidade. E ele então lhes falava por parábolas. E ele então explicou aos discípulos o significado destas parábolas. E os Espíritos Amigos nos têm trazido em várias publicações, então,
as reflexões em torno dela. A parábola do semeador, na verdade, é a parábola das parábolas, porque vocês pensam, a gente fica imaginando assim, que as sementes eram as mesmas, mas elas caíram em lugares diferentes, em vários tipos de solo, e os resultados então foram diferentes para umas e para outras. Essa parábola nos mostra os caracteres que são predominantes em todas as almas, que são aqui representadas pelos solos, e nos ensina a distinguir a boa ou a má vontade dos que recebem as Escrituras. Importante lembrar que quando Jesus fala de semeadura, ele não está falando de sementes e de solos. Ele está falando das nossas almas, da nossa dedicação, dos corações dos homens. E ele é o divino semeador. E os diversos terrenos são os nossos corações, os nossos espíritos, aonde ele semeia os seus ensinamentos, cheio de bondade para conosco. Eu estava olhando essa gravura, olha como que o patuá está cheio de sementes, olha só, pesado, muitas sementes ainda a distribuir para todos nós. E ele se valia de metáforas, de experiências do cotidiano daquelas criaturas. Ele falava daquilo que eles conheciam, afinal eles eram artesãos, eles eram agricultores, eles eram pescadores, homens que viviam o cotidiano ali do trabalho de cada dia, o trabalho braçal, o trabalho pesado. E Jesus usa de metáforas relativas a essas ocupações, para que elas ficassem, para que os ensinamentos ficassem gravados em suas memórias. E a parábola do semeador então nos traz como que uma amostra do que é o entendimento das criaturas. Nos ensina a distingui-las pela capacidade de entender e sobretudo de trazer para suas vidas o ensinamento que a parábola nos traz. Então nós entendemos que as sementes são as palavras, são os ensinos de Deus, as palavras do Mestre a nos ensinar. As sementes dos evangelhos são lançadas assim pelo divino semeador desde que o homem começou a entender, teve condições de compreendê-las. Desde muito tempo da civilização, nos Vedas da Índia, nos sábios da Grécia, em todo aquele ensinamento na China, naqueles povos antigos, eram mensageiros de Jesus, que vinham nos trazendo ensinamentos de paz, de amor, de solidariedade, para que nós fôssemos preparando o nosso coração, para que nós fôssemos preparando o nosso solo, para receber depois as palavras do Mestre, esses ensinamentos que vieram então nos mostrar o caminho, o roteiro, o lugar aonde devemos nos colocar, buscando a nossa própria felicidade, buscando a nossa plenitude. Então Jesus nos mostrou, foi dividindo assim o ensinamento na parábola para as criaturas, conforme o seu grau de entendimento. E foi isso que ele foi explicando então aos discípulos naquele encontro posterior. Mais tarde, quando eles se recolheram, nós encontramos esse encontro, essa descrição no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 3, no capítulo 13. Então as sementes que caem à beira do caminho simbolizam aqueles que ouvem o ensinamento. Eles escutam, mas ainda estão adormecidos para as verdades espirituais. São solos assim à beira da estrada, ali sem cultivo, sem nenhum tratamento, e eles não se dão conta da oportunidade que estão recebendo e deixam passar assim, quando eles têm a mente fechada, têm os pensamentos só nas atividades exteriores, e vão então estão impossibilitados de compreender que existe uma outra verdade, além daquelas que eles conhecem. Aí algumas sementes caem sobre o solo pedregoso, e esse então se refere às almas empedernidas, aquelas almas que se fazem refratárias aos chamamentos do bem, aquelas pessoas que recebem a semente até com alegria, elas vão assim, se empolgam, se atiram às boas obras,
Mas elas até se declaram dispostas, né, a seguir um novo caminho, a adquirir novos conhecimentos, mas o coração delas não tem solo ainda para abrigar aquelas sementes. Eles não têm solo para deixar que as raízes se aprofundem, se alimentem daquele solo. Aí quando começa a vir a primeiro obstáculo, alguma zombaria, como acontece com aqueles que às vezes refazem o seu caminho, no caminho de um aprendizado maior, de uma doutrina que os renove, que os revigore, as perseguições até às vezes, enfim, no primeiro obstáculo, no primeiro sofrimento, aquela alma que ainda é inconstante, permite que o sol das ilusões, o sol do desencanto, calcine aquelas sementes, e elas morrem ali mesmo, antes de crescer, antes de florescer. Mas tem aquelas que caem sobre os espinheiros. Os espinheiros, né, crescem nos terrenos áridos assim, e as sementes caem ali e brotam até junto com os espinheiros. Mas quando esses espinheiros crescem, abafam-nas, tiram-lhes a luz do sol. O que são os espinheiros? Os nossos vícios, as nossas necessidades materiais, as nossas ilusões, as nossas grandezas falsas. Tudo isso fala mais alto. E então as sementes do bem são abafadas pelos nossos hábitos menos felizes, que se sobressaem. E a planta então sufoca, porque a nossa alma prefere a acomodação, prefere a materialidade, prefere aquelas ideias que ainda trazemos e que nos fazem felizes, nos contentam, nos alegram, e morrem ali mesmo as sementes do bem, as sementes do amor. E por fim, felizmente, algumas sementes encontram terra fértil, a terra pronta para o plantio, aquela terra que foi lavrada, que foi adubada, e ali então as sementinhas começam a brotar, né? A lançar as suas folhas. Vocês já viram uma plantinha brotando? Que coisa mais bonitinha! Às vezes assim embaixo do solo, né? A gente vê muito isso na abóbora, no feijão, que elas estão em solo raso e de repente o solo se abre, né? Para a sementinha assim sair aquela folhinha, aquela primeira folhinha. É tão bonito! E quando você ouve essa parábola, você fica pensando, né? A semente no nosso coração. E de repente ela brota e começa a crescer, né? A gente começa a assumir assim as belezas do reino. A gente começa a querer viver a caridade, a viver o amor ao próximo. E começa a se esforçar sinceramente para fazer a vontade divina. E a vontade divina o que é? Amar, perdoar, compreender, aprender, servir. Porque o nosso coração se alegra nessa terra. A semente se encontra ali o seu útero, que permite que ela cresça, que ela brote e se sedimente no nosso coração, tornando-se árvores frondosas, que vem nos trazer alegria para as nossas vidas, alegria para a vida daqueles que nos cercam, e passam a compreender o nosso crescimento, e passam a compreender a nossa vontade de nos melhorarmos, o nosso desejo de deixarmos para trás aquelas inclinações que ainda trazemos de tantas vidas que fomos, né, engessando em nós atitudes e pensamentos inadequados. E então quando essa semente se calca em nosso coração e começa a brotar, nós nos deslumbramos então com outra vida, com outro pensamento, com outro caminho, que nos dá assim aquele desejo de crescer, de nos melhorarmos, de nos iluminarmos. Meus amigos, em todos os quadrantes da terra, todos os dias, o Criador derrama incontáveis sementes, incontáveis bênçãos em nossos corações. Sementes de amor, sementes espirituais, que vêm alimentar o nosso espírito sequioso de aprender e de crescer. Receber essas bênçãos, sementes, fazê-las frutificar,
depende apenas de nós, da nossa compreensão espiritual, de como está, de como nós preparamos o nosso solo, o solo do nosso coração. Emmanuel nos diz que o Cristo é o divino cultivador que detém o celeiro das sementes recebidas de Deus. Essa imagem nos retrata de uma maneira tão afetiva, né? O mestre, entre um caminho pedregoso, distribuindo as suas sementes. E nós então ficamos assim, esperando que elas se desenvolvam rapidamente. E elas vão se desenvolver aonde estivermos, na condição que estivermos, no patamar que estivermos, desde que nos esforcemos, desde que nos dediquemos a cultivá-las. Ele semeia e espera que a gente cuide da semente. E vocês sabem, em alguma ocasião, já tive ocasião de dizer isso para vocês, vocês sabem que toda planta tenra, é preciso que a gente cuide, que a gente adube, que a gente estaqueie, que a gente adube, cuide, para que ela cresça forte, amparada, sabe? Presa ali em bons propósitos, numa vontade constante, denodada, de mudarmos as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Porque é difícil, todos nós sabemos, é difícil vencer um costume, um hábito ou um vício. Mas é preciso então que tenhamos consciência de que temos que nos dedicar, nos esforçar, não vem de graça essa conquista. Assim como nós, no decorrer, no transcorrer da nossa existência de espíritos, fomos acumulando pensamentos e atitudes inadequadas, hoje é preciso que, herdeiros desse evangelho de luz, privilegiados com essa oportunidade de conhecer Jesus, nós nos esforcemos a cada dia para mudar o nosso rumo, a nossa estrada, os nossos pensamentos, o nosso caminho. Ele semeia assim e espera que a gente vá cultivando para que ela venha crescendo, para que ela não se deixe apagar, morrer, secar por causa das vicissitudes que possam nos ocorrer, para aquelas vicissitudes ou aqueles vícios, aqueles pensamentos que venham nos distrair, aquelas ilusões que ainda vivem em nós, não venham nos afastar da vigilância que precisamos para manter essa plantação sublime, para desenvolver essa messe de amor que Jesus nos oferta. É por isso que Ele acompanha cada um de nós, a cada dia, através dos seus prepostos, desses mensageiros amorosos que nos acompanham, que torcem por nós, que nos intuem quando estamos preparados para receber essa intuição, essa ajuda. Eles vêm verificando as sementes que já brotaram, as sementes que ainda estão lá, esperando o nosso adubo, esperando a nossa dedicação, esperando que não as deixemos sufocar com o nosso egoísmo e que elas deem frutos que sejam colhidos a nosso benefício. Entendemos sim que nem todos de nós podemos recolher o ensinamento, nem todos de nós pudemos fazer com que essas sementes germinassem, nem todas as luzes que nos foram dirigidas foram realmente aproveitadas, mas a providência divina sempre cuidou dos nossos destinos, a providência divina sempre cuidou para que fôssemos protegidos, amparados em nossa caminhada, em nosso aprendizado. Nunca nos faltou a presença divina em nossa companhia, dos amigos, desses mensageiros bondosos, que não se cansam de nos amparar, de nos ajudar, de nos intuir. Deus é a inteligência suprema, é o amor infinito que cuida carinhosamente de toda a criação, desde o átomo ao arcanjo celeste. Ele está presente em todos os lugares, em todos os corações, em todos os caminhos do universo. E está presente em nós, esperando que nós possamos caminhar, fazendo com que essas sementes de amor brotem e vivifiquem em nosso coração, no nosso mundo íntimo, para que o reino divino possa se manifestar
onde estivermos. Emmanuel, o bondoso benfeitor, nos ensina, nos diz que o reino de Deus desenvolve-se e consolida-se no imo do coração, nesse solo aonde o Cristo vem plantar as suas sementes, esse solo onde abrigamos os nossos mais íntimos desejos, as nossas mais íntimas aspirações. Pedras ou espinhos, todos nós carregamos, todos nós encontraremos em nossos caminhos, porque somos fruto, somos consequência daquilo que fizemos de nós, somos o retrato daquilo que cultivamos em nosso coração. Mas hoje é o caminho, é o momento de mudarmos esse caminho, de mergulharmos nesse solo bendito, para cuidar destas sementes que ali estão, esperando pelo nosso cuidado. Emmanuel continua nos dizendo que a semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias, nos momentos mais inesperados. E quais são esses momentos? Quais são esses caminhos? Uma página que nos console, um amigo que nos abrace, um momento de sofrimento e dor que nos desperte para as realidades inamovíveis da nossa vida, da nossa jornada, do nosso caminho. Momentos em que a espiritualidade, que Deus, através dessa espiritualidade amiga, nos conclama a seguirmos, a mudarmos o nosso objetivo, a mudarmos o nosso foco, a sairmos da materialidade que ainda nos prende, nos algema, nos segura, porque somos imortais. Nós estamos plantando o caminho daqui para frente, para sempre. E tudo o que nos acontece hoje, se é consequência do que já conseguimos, é também a oportunidade de construirmos o que vamos seguir, o que vamos conquistar. É preciso que não percamos, então, essa oportunidade, porque se nós temos já o privilégio de saber, temos a responsabilidade de trazer para nós, para as nossas vidas, porque aquele que muito for dado, muito será exigido, e a nós tem sido dado todo o esclarecimento desse evangelho de luz, que nos é proporcionado todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. A semente santificante então virá até nós, e como ocorre sim, sabe, que nem um vento generoso que espalha entre as plantas o princípio da vida, que espalha pelo ar as sementes que se reproduzirão e trarão então novas vidas. Qual esse vento? Espontaneamente, a bondade divina distribui a todos os corações essa semente, essa oportunidade de acesso à senda do amor. É a oportunidade que nós temos agora. A hora é agora, não é amanhã. Se nós não começamos ontem, temos que começar hoje, porque o reino divino desenvolve-se, como nos diz Emmanuel, dentro do nosso coração, em nosso íntimo, em nosso espírito. E não nos esqueçamos que o campo do Cristo é um campo de atividade intensa. Não vale apenas compreendermos, estudarmos, lermos. É preciso que ponhamos em prática aquilo que temos aprendido. É preciso que ergamos as nossas mãos, os nossos braços no trabalho ativo dessa sementeira. É preciso que sejamos cooperadores do Mestre, na divulgação da fraternidade, do companheirismo, do acolhimento, para que vamos desenvolvendo em nós a semente bendita do amor. Esse amor que o Cristo nos solicita. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Olha que chamado. Amai-vos uns aos outros. E o que significa? Significa desenvolvermos em nós esse sentimento, essa certeza de que somos todos irmãos a caminho do mesmo redil. Somos todos companheiros de jornada. Uns caminharam mais, outros caminharam menos. Uns estão à nossa frente e nos servem de exemplo, de estímulo.
E outros ainda estão ali na retaguarda, esperando a nossa ajuda, o nosso amparo, a nossa fraternidade. E nós que somos herdeiros desse Evangelho, nós que tivemos o privilégio de conhecer Jesus, através dos ensinamentos dos evangelistas, através da boa nova que Ele nos trouxe, tudo isso explicado de maneira perfeitamente compreensível para nós através do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec nos traz de maneira que possamos compreender profundamente as sementes que Jesus plantou, porque todos os seus ensinos são sementes de amor que Ele nos trouxe. E nós temos nessa doutrina de luz a oportunidade de mergulhar nesses ensinamentos e trazer para nós uma nova perspectiva, uma nova vontade em nossas vidas, um novo rumo em nossos pensamentos, porque fomos privilegiados. Às vezes as criaturas que convivem conosco não conseguem ainda alcançar o tamanho da mudança daqueles de nós que compreendemos que é preciso aprender a cada dia, que é preciso nos vigiar a cada dia, que é preciso darmos cada passo cuidadoso no caminho da construção de nós mesmos, de abandonar aquilo que foi, de nos perdoar daquilo que fizemos porque não sabíamos, e ir em frente, abraçados a essa luz que jorra ininterruptamente em nossa direção. Emmanuel continua no livro Pão Nosso: se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, mas se já recebeste o princípio celeste, as sementes do amor divino, procure cultivá-las com devotamento, abrigando-as nas leiras da sua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a, cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, e então você será chamado a novos rumos, a novos caminhos, porque então seremos visitados pela mensageira da dor, a dor, que segundo os espíritos amigos que nos instruem, é apenas a arma, o caminho que a vida nos chama, nos ensina para mudarmos o rumo das nossas vidas. Então é preciso que nos dediquemos como bons cultivadores a cuidar das nossas sementes. É preciso que a cada dia, ao abrir os nossos olhos, nos lembremos de que o Senhor, o Criador, o nosso Pai, nos dá uma nova oportunidade de crescermos mais um pouquinho. Quem sabe avançarmos um degrauzinho na nossa compreensão. Quem sabe iluminarmos um pouquinho mais o nosso caminho, para que Ele possa iluminar também o caminho daqueles que estão na nossa vida, daquele que o Criador colocou nas nossas vidas, aquele que Deus nos colocou ao lado. Porque se temos mais capacidade de compreender, se hoje somos abrigados sob a luz dessa doutrina, que nos consola, que nos mantém, que nos sustenta, mas que nos ensina. Se hoje temos esse privilégio, temos o dever de fazê-lo vivenciar em nossas vidas, amando, acolhendo, respeitando o nosso irmão no caminho que ele se encontra, mas também tomando cuidado de exemplificar em nós o que temos aprendido. Quando nos acontece algum contratempo, quando somos às vezes rejeitados ou insultados, é preciso que nos lembremos que essa é a oportunidade de testemunharmos o que temos aprendido. Quando as dores sobrevêm, é que nós temos a oportunidade de mostrar que já aprendemos a confiar no cuidado do Pai Celestial. É preciso que nos lembremos, é a oportunidade de nos lembrarmos que Deus cuida de cada minuto das nossas vidas,
e que nada nos acontece, como Jesus já nos disse, sem que seja da vontade e do conhecimento do Pai. Nós não podemos fraquejar. Nós já conhecemos o Evangelho. Nós precisamos firmar em nossos corações a certeza de que a nossa etapa, o nosso final, o nosso destino é a felicidade, é a pureza, é conquistar em nós aquele sentimento de amor puro que Jesus nos exemplificou. Mas precisamos ainda percorrer um longo caminho de educação, de autoeducação, de autoaprendizado. Então que comecemos hoje, que nos lembremos das sementes que o Mestre distribui e as colhamos com amor em nossos corações e a cultivemos com cuidado em nossos corações, porque senão nós seremos obrigados a buscar por novos caminhos. E esses novos caminhos podem ser dolorosos. Como nós não apreciamos as bênçãos que temos hoje, pela lei do retorno, talvez sejamos obrigados a procurar esses mesmos caminhos através do sofrimento, não do desamparo, porque nunca estamos desamparados. Sempre temos ao nosso lado um anjo que nos protege, que nos sustenta. Mas às vezes nós somos cegos e surdos. E é preciso que venha então um acontecimento, uma dor, uma perda, para nos lembrar que somos finitos aqui, nesse tempo, nessa reencarnação, nessa vida, mas que vamos sobreviver para sempre. E então o nosso tempo é um terreno pequenininho, onde temos a oportunidade de mergulhar dentro de nós com sinceridade, sem tergiversar, sem nos enganar, colocarmos diante de nós as nossas necessidades espirituais e tratar delas. Hoje nós vamos vencer esse sentimentozinho de inveja que eu ainda trago. Amanhã eu vou, mercê de Deus, conseguir não mais mergulhar na maledicência. Depois de amanhã eu vou procurar o meu pequenininho egoísmo, mas vou vencê-lo. E assim, etapa por etapa, nós vamos nos educando para sermos legítimos herdeiros desse imenso cabedal de amor que nos envolve a cada dia. Jesus, meus amigos, meus irmãos, Jesus nos espera de braços abertos, desde a cruz da redenção. Espera que caminhemos todos juntos de mãos dadas ao seu coração amoroso. Cabe a nós encontrarmos esse caminho dentro de nós mesmos. Cabe a nós cultivarmos as sementes que Ele plantou à disposição de todos nós, para que possamos plantar, fazer um grande plantio de amor, de solidariedade, de esperança, para que possamos sentir em nós que filhos de Deus que somos, o nosso caminho é sempre para frente e para o alto, amparados nesse amor sublime que nos sustenta, amparados nesse Evangelho que vem nos trazer o caminho, o roteiro, vem plantar as balizas que devemos seguir para crescermos em espiritualidade, em bondade, para que as nossas asas se desenvolvam, não só a do conhecimento, aonde vamos buscar, no aprendizado, no estudo, mas também as asas do amor. O amor ao semelhante, o amor ao nosso irmão, o amor à natureza, o amor a nós mesmos, para que possamos enfim voar em direção ao infinito que nos espera, que nos aguarda. Jesus é o divino semeador e nós somos os agricultores que Ele escolheu para fazer essas sementes germinar, não só em nosso benefício, mas em benefício de todos aqueles que se aproximem de nós, que vejam em nós um espelho daquele que procura a cada dia se autoaprimorar, se envolver
hausto de amor que nos é oferecido, que possamos nós sermos legítimos herdeiros desse amor infinito e que possamos, cada um de nós, escolher ali a nossa sementinha e fazê-la brotar com força, rompendo os nossos maus hábitos, rompendo a nossa materialidade, o nosso comodismo, a nossa inconsciência, e crescer, e dar frutos, a 100, a 60, a 30, mas dar frutos, em nome de Jesus. Busca semear na vida o próspero e fecundo grão do teu sentimento, e verás algum dia a árvore produzir para a glória do mundo, flores e frutos bons, de humildade e alegria. Vela o sono fugaz do infeliz moribundo. Esquece a própria dor que te angustia, porque o alheio mal é maior, mais fecundo, mais profundo. E o teu destino é encher a mão que está vazia. Pede a Deus que te vê do púlpito dos astros, pelos que vivem a sós, pelo destino incerto, desses que vão e vêm, onde há velas e mastros. E nunca, em toda a vida, o destemor te vença. O teu destino é florir o mais bruto deserto, sem ao menos pensar na menor recompensa. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Tem recado? Vamos agradecer, né? Esse momento em que podamos sentir esses mensageiros amigos junto a nós. Gente, nós temos uma gravura maravilhosa hoje. Que coisa mais linda, Gregório. Eu que fiz. Ai, meu amigo. Olha, pode falar. Olha, gente, que coisa mais linda. Que maravilha. Não, eu não vou falar, porque senão eu vou sortear para mim. Vamos lá, no número 24. Foi no quadrinho. Não tem nenhum livro? Não? Hoje nós vamos mudar um pouquinho. Bom dia, bom dia. Nós vamos mudar um pouquinho, em vez de fazer o coletivo, vamos fazer o individual. Está tudo preparado, então os passistas, por favor, se posicionem para a gente organizar. Diga. Aquela imagem, né? O que andamos semeando pela vida? Boas coisas, tem certeza. Com uma chuva dessa, há de florir, né? Há de germinar e florescer esse mundo tão muito positivo. Eu quero dar um recadinho só a respeito da festa junina que nós tivemos no dia 3 e 4 agora de julho. Então é festa julina, né? Vai ser um festão. Chova ou não vai ter festa. Então estão todos convidados, os convites já estão lá com a Milene, com mais quem, Graça? Tem mais alguém? Não, é a Milene hoje. Hoje é a Milene. Quem quiser é só procurar R$10 o convite, né? Para que a gente possa festejar bastante